Que bom ter você aqui no meu canal. Eu sou Elo Almeida e eu falei que ia ter Elo a Obras. Tô aqui pra provar pra vocês que vai ter Elo a Obras, sim, construindo minha casa. E tô com a máquina pronta pra passar por cima dos transfóbicos que não querem isso. Então não esquece de deixar teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar essa jornada aqui, pra vocês descobrirem como é que vai ser a minha futura casa aqui. Pelo título do vídeo, eu tenho certeza que você achou que eu ia me maquiar na obra, né? Mas não, hoje eu vim aqui fazer uma make basiquinha pra gente gravar umas outras coisas pra vocês também aqui. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o andamento, o que aconteceu, o que não aconteceu, pra me explicar melhor pra vocês. Que essa primeira etapa é sobre arrumar o terreno pra conseguir construir alguma coisa em cima dele. Mas vocês vão entender melhor ao longo do vídeo, eu também vou colocando algumas imagens aqui que eu fiz pra vocês entenderem e pra mostrar que eu também fui lá colocar a mão na massa, nas árvores, nos troncos pra tirar, porque a gente precisava limpar o terreno. Começar aqui prendendo os meus cabelos, pelo menos a franja, pra não vir pro rosto. E aí eu vou usar um primer. E eu começo explicando pra vocês a primeira etapa de uma babado que eu tinha publicado esses dias no meu YouTube. Vou usar o primer da Dona Karen Bacchini. E eu tinha comentado com vocês esses dias aqui no YouTube, tinha feito uma publicação em que eu queria ir pra São Paulo. Resumindo bem essa história de São Paulo, não deu. Uma perda de tempo. Foi uma busca bem frustrada nos aplicativos de locação. Porque dos imóveis que eu encontrei que estavam com um valor legal, assim, na região que eu gostaria de morar e me sentiria um pouco segura em morar, eu não conseguia, eu mandava propostas e as propostas não iam pra frente, mesmo sem analisar documento nem nada. E também chegou no final das contas que eu analisei os valores, os custos que eu teria pra ir pra lá, porque eu teria que comprar, tipo, absolutamente tudo pra ter uma casa em São Paulo, sabe? Tipo assim, as coisas básicas mesmo pra sobreviver, me deslocar até lá e tudo mais, então os custos não bateram, então São Paulo ficou realmente fora da cartela de opções de mudança por enquanto. E aí os planos seguem basicamente o caminho do que eu já tinha falado pra vocês no primeiro vídeo aqui do Elo a Obra, que inclusive não vai mudar título, não vai mudar nada, porque já era pra ser obra antes, vai continuar sendo agora, então eu vou explicar pra vocês um pouco das coisas que mudaram. Antes de aplicar minha base, eu vou testar uma técnica que eu vi aí na internet, que é de passar pó antes da base nas áreas que tem mais oleosidade. E eu vou aqui chuchar na esponjinha e aplicar, que é sempre aqui no nariz onde tem mais oleosidade. E o pó é claro, já dá uma clareada também nessa área. Vou para as olheiras também e pra testa que também tem, né? Nossa, mas esse pó é claro mesmo. E aí basicamente o que acontece? Não mudaram muito os planos de mudar para casa dos meus pais. Apesar que as pessoas ficaram um pouquinho confusas com uma foto que eu fiz em cima de uma máquina ali e tal, pra dar início a essa série de vídeos do Elo a Obra, assim, tipo, oficialmente. Vocês lembram que no vídeo passado eu tinha comentado com vocês que a gente ia pegar um pedacinho da casa da minha mãe e um pedacinho do espaço de trabalho do meu pai e aumentar um pouquinho pra fazer um espaço pra gente morar, certo? Vou pra base, mas esqueci de falar que eu usei esse pó compacto aqui da Mate Real à prova d'água, que seja a prova de óleos também. E aí a gente parou pra pensar melhor sobre essa questão da reforma, em custos mesmo. Além do inconveniente de tirar o espaço da casa da minha mãe e o espaço de trabalho do meu pai, que já é pequeno, minha mãe ficaria com apenas um quarto na casa dela, e é um quarto bem reduzido, vou usar a Base Serum da Avon, que eu amo. Gosto de aplicar aqui na plaquinha e ir pegando com o pincel. O pincel tá onde? Não faço ideia. E como tem essa dinâmica de que os espaços deles ficariam muito pequenos, muito reduzidos, e no final das contas o meu também ficaria bastante reduzido, a ideia foi aproveitar o espaço do quintal dos fundos para construir uma coisa nova. E aí parece que assim, falando em... Nossa, mas reformar e construir são coisas muito diferentes. Mas em custo total de materiais e a mão de obra, o transtorno de fazer ajustes e coisas assim, no final das contas acaba saindo mais caro do que se simplesmente você construir uma coisa nova. E aí, basicamente, o único plano que mudou desse rolê todo foi deixar o espaço dos meus pais como ele tá, intacto por enquanto. Nem tanto que eu preciso dar uma reformada, né? Mas deixar ele como tá agora. E usar o quintal dos fundos, que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo.
vídeo pra fazer uma edícula pra gente morar. Basicamente, essa foi a alteração dos planos, mas porque a gente analisou o contexto geral da coisa e achou que seria melhor pra todo mundo. Porque além de não reduzir o espaço que os meus pais têm, a gente também ambos ganhariam mais em privacidade, por não ter que dividir as mesmas paredes. Então, pra mim que grava vídeo e tal, ficaria muito mais fácil. A gente ganha em privacidade, ganha em espaço e a gente vai conseguir fazer algumas adequações naquele quintal dos fundos também que vão beneficiar a minha mãe e tal. Eu vou mostrar pra vocês aqui um tour rapidinho dessa parte dos fundos, pra vocês entenderem como é que é, porque no vídeo passado eu não tinha mostrado pra vocês assim na íntegra, porque eu tinha focado bem na parte onde a gente iria construir aquele puxadinho, aquele anexo pra aumentar o espaço. E aí vocês vão conseguir perceber que a minha mãe tem muita planta, e ela não tem espaço pra colocar, então depois quando chegar na fase de vocês ver o projeto e tudo mais, porque eu consegui uma seguidora aqui, preciso agradecer ela, mas mais tarde quando chegar nessa etapa eu dou os créditos certinho. Mas uma seguidora entrou em contato comigo, ela é arquiteta e ela tá fazendo o projeto pra gente conseguir fazer isso da melhor forma possível. Vai ter já um espaço pensado também pra que a minha mãe tenha mais espaço pras plantas dela. Gente, eu tô achando essa base tão clara. Haja pó pra corrigir isso daqui depois. Então vai ter já um espacinho pensado pra melhorar a área que ela usa hoje em dia também, que é só se resume essa calçada aí que vocês estão vendo ou vocês acabaram de ver. E a gente vai usar o espaço do quintal dos fundos. Ui, quase caí. E aí é por isso que a gente ficou uns 2 dias lá fazendo uma super limpeza no quintal, porque precisava retirar todas as árvores e as plantas pequenas e, claro, as mudinhas que a minha mãe não queria perder, né, que é muito importante, vão ser replantadas posteriormente num novo jardim que a gente vai criar. A mãe tentando se esconder lá atrás para não ser vista, mas ela tá dando um jeito nas mudinhas que não podem ser perdidas. Apliquei a base, agora eu vou aplicar um blush de creme da Dona Karen Baquin também. Se vocês quiserem saber dos produtinhos que eu usei, eu vou deixar link na descrição. Vai ser uma boa ideia usar blush cremoso com esse pincel aqui, não sei, mas a gente tenta. Gente, o blush é pigmentado mesmo, porque eu peguei assim um nada e ele vai dar pra... uma passadinha só vai dar pra usar no rosto inteiro. Vou passar aqui assim no olho também. Vou esfumar o outro lado do blush, igual eu esfumei aqui com vocês, com o pincel da base, que daí já dá uma diminuída na intensidade. Que eu vou retomar o assunto pela 1000ª vez, que eu fui retirar as plantas mais baixas, porque a construção vai ficar no lugar dessas plantas. E depois de fazer a limpeza das plantas mais baixas ali e tudo mais, tirar algumas coisas, a gente precisou chamar uma máquina para retirar as raízes das árvores maiores que tinham nesse espaço, porque senão elas poderiam dar problema depois no piso da construção, de a árvore com o tempo se deteriorar e aí rachar ou afundar o piso, coisa assim. Mas vamos tirar as árvores já que vão ficar aqui na construção, já saiu bastante coisa, ainda tem que sair essas daqui. Tem que vir uma máquina para arrancar esses bagulho aqui, porque vai ficar no meio da construção. Madeira. Como está sendo a experiência de ser lenhador para construir a sua própria casa. Aí aqui tinha um monte de plantinha, que acho que no outro vídeo deu pra ver, que a gente já tirou. Porque toda essa área aqui tem que ficar limpa. Esse coqueiro fica, aquele coqueiro também vai ficar, mas todas as plantas daqui pra cá vão sair absolutamente tudo, que é aqui que a gente vai construir a nossa casa. Basicamente a máquina veio até lá no terreno para fazer principalmente esse trabalho de tirar a raiz das árvores. Aí é óbvio que, aproveitando que a máquina tava lá, a gente também deu uma terraplanada no terreno para ele ficar mais retinho assim, porque ele era muito íngreme. E deixando ele mais retinho, a gente acaba economizando também com o material para a construção da fundação da casa, que é bem importante. Porque se somar o valor da hora da máquina e o custo dos materiais, dá uma troca boa. Vou aplicar o corretivo agora, eu vou usar o Power Stay. Só na parte das olheiras aqui pra dar aquela clareadinha, iluminadinha. Coisinha assim. Nada muito. Adoro como esfuma super rápido esse corretivo. Vou agora começar a fazer um contorno com o pó um pouquinho mais escuro. Espero que seja esse tom. As coisas de maquiagem tomam alguns. E eu não lembro exatamente quais são as numerações que eu uso, mas se não for, a gente dá um jeito. Tirar o brinco, porque senão dificulta. Já estavam reclamando das minhas pulseiras, daí eu já até coloquei elas em mãos diferentes, porque disseram que o barulho da pulseira era irritante. Eu já acho que dá pra vender com uma SMR, mas tudo bem. Não vou fazer contorno em creme pra não ficar tão marcado, apesar que o blush já tá uma coisa assim, né, super marcado, mas enfim. Então basicamente foi isso que
que a máquina tava lá, mas eu não podia perder a oportunidade de fazer uma foto com a máquina, porque seria uma coisa assim bem chamativa, não é mesmo? Não que a máquina seja lá aquelas coisas, que era uma mini, mas... E alguém perguntou nos comentários, ou me mandou numa mensagem, não lembro, que ficou imaginando o moço da máquina parado esperando eu fotografar. Mas eu fiz a foto durante o horário de almoço dele, quando ele não tava lá, pra não atrapalhar o trabalho. A partir de agora, depois do terreno pronto, a gente entra na etapa de realmente construir a edícula, a nossa casa. A parte da construção em si vai ser um próximo vlog. Só que temos um pequeno porém. A gente tinha conseguido um pedreiro para construir esse babado todo, mas o pedreiro resolveu achar outra obra. E agora a única coisa que eu tenho é o terreno limpo. E eu não sei quando que a construção vai sair, porque não temos pedreiro pra construir. E aí fica nisso, sabe? Agora que eu já fiz o contorno em pó no rosto, com um pó compacto mais clarinho, eu vou pro nariz. E aí depois eu pego um bronzer ou alguma coisa assim e dou uma intensidade em algumas áreas. Enfim, basicamente vocês sabem de todo o rolê que tá acontecendo e é a ajuda de vocês que tá me propiciando fazer isso. E apesar de parecer algo surrealmente grande, não é nada demais, é uma construção bem básica. Vai continuar seguindo as mesmas premissas do que eu falei antes pra vocês, uma coisa pra se fazer ao longo do tempo. Mas eu precisava começar de algum lugar, então foi a maneira que a gente encontrou de realizar esse sonho e também facilitar as coisas tendo um lugar pra morar e não dependendo mais da variação do aluguel e tudo mais. Já quero agradecer muito porque tanto o apoio de engajamento que vocês estão fazendo, quanto as ajudas mesmo que estão vindo, elas estão sendo decisivas para que eu consiga fazer tudo isso. Ainda, apesar de eu ter já dado os primeiros passos, assim, tipo, eu tô fazendo as coisas... Estou fazendo acontecer com o que eu consigo, sabe? Apesar de ter iniciado esses pequenos ajustes no terreno e tudo mais, isso não quer dizer que eu consiga concluir a casa 100% dela, que nesse momento eu não tenho orçamento pra isso. Mas eu acho que começando, dando um start, as coisas vão se organizando com o tempo e vai acontecendo, sabe? É muito importante o apoio que vocês me dão aqui no YouTube, com engajamento nas redes sociais de modo geral. Vocês também podem me apoiar através do Apoia-se, que tem benefícios e vai vir coisa nova lá pelo Apoia-se em breve. Então tem todos os links aqui na descrição. Tem a vaquinha também, que tá sendo o meu orçamento mais emergencial para conseguir dar os starts dessa obra. E aí também temos o Elu a Obra, que já se tornou um quadro fixo aqui do canal, que assim que as coisas estiverem andando vai ter uma frequência maior de vídeos envolvendo isso. Então, donas marcas que também quiserem me ajudar na construção do meu lar, do lar, de um teto para Elu, vou deixar o contato aqui para vocês. Vocês podem entrar em contato caso vocês queiram participar do Elu a Obra de alguma maneira. São todos bem-vindos para me ajudar nessa construção. E esse Maqui Constrói hoje não foi na construção, mas quem sabe o próximo, né? E boatos que talvez eu até construa, levante a casa, colhe os blocos de concreto usando a base da Virgínia, quem sabe? Vai que a Virgínia me manda uma base pra construir a minha casa, o batom agora também eu sei que tá colando super bem, então, né, sempre é útil, a vedação de um cano, alguma coisa assim. Mas brincadeiras à parte, Virgínia, se você estiver vendo esse vídeo, se você quiser me ajudar a construir minha casa, também eu tô aceitando. Nossa base! Que tem ativos que cuidam da sua pele, que é resistente à água. Vou usar agora outra paletinha da Dona Karim Bakini de contorno pra dar uma intensificada no meu contorno. Peguei muito produto. E eu gosto de usar essa parte do pincel, não sei se tá dando pra ver muito bem, que ela é mais marcadinho, que eu acho que dá uma intensidade. Eu vou fazendo camadas. Eu comecei com um pó compacto um pouco mais escuro que o tom na minha pele. Agora eu vim com esse que é um pouquinho mais escuro. E depois, no caso eu tô usando esse, e depois eu vou usar esse daqui que escurece um pouco mais. Essa parte do rosto eu prefiro fazer com essa parte do pincel aqui, que é mais fininha, porque eu acho que dá pra controlar melhor a linha que ela vai. Eu prefiro esse contorno mais esfumadinho, mas o restante do rosto eu vou fazer com, tipo, aqui e na parte de cima eu faço com a parte mais fofinha do pincel. Agora sim eu venho com a parte mais fofinha, com o mais claro também. Vou estar aplicando aqui,
sobe pra dar aquela modelada no queixinho, mais um pouquinho. E a gente vai lá, topo da testa, pra também dar uma arredondadinha. E agora com a mesma coisa eu vou no mais escuro. Vou concentrar mais nessa partezinha aqui. E volto também com aquele meu pincel fofinho pra fazer um contorninho também no nariz. Dando pra ver? Eu tô com o espelho mais pro ladinho aqui. É que vocês sabem, né? Eu tô toda de improviso aqui, porque eu já era pra ter mudado do lugar onde eu tô morando. Mas aí não saiu a casa, o babado tá parado. Eu até já pensei em liberar um espacinho lá na casa dos meus pais. Aquele que eu mostrei pra vocês no vídeo, inclusive, pra ficar por lá até que a construção fique pronta, mas ainda não consegui viabilizar esse babado. Então não sei, talvez eu me mude daqui a alguns dias para um lugar intermediário até eu conseguir concluir as obras. Talvez eu fique aqui, não sei. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que ele é chanfradinho, mas eu uso a pontinha dele de cá com o mais escuro para fazer uma linha um pouquinho mais marcada. Vou voltar com o mais fofinho, com um pouco mais do escuro na parte inferior e aqui no meio para fazer aquele detalhezinho. E eu acho que pele basicamente é isso. Estão acompanhando o meu rolê também, que eu deixei, nitidamente dá pra perceber que eu deixei a minha sobrancelha natural crescer outra vez. Só que ela tem um formato bem estranho. Então eu ainda tô descobrindo como é que eu vou lidar com essa sobrancelha muito rebelde. Eu deveria ter penteado antes, mas eu vou tentar fazer isso agora. Com a história do sabonete de glicerina, sabe? Sei fazer isso? Não sei, mas vou estar tentando. Aí a gente pega um pouquinho de bruma, dá uma molhadinha, pincelzinho, se dá pra chamar de pincel? Uma escovinha, na verdade? Dá uma escovada aqui no babado. Aí eu vi que você tem que vir primeiro ao contrário. Eu deveria ter feito isso antes da base, mas tudo bem. Tem que vir aqui primeiro no sentido contrário pra pegar bem o produto. E depois, eu tô aqui completamente fora de ângulo, mas tudo bem. E depois você tenta botar no lugar. O problema é que os pelos da minha sobrancelha são muito rebeldes pra tentar ficar no lugar só com isso daqui. Acho que nem com cola fica. Mas eu vou deixar minha sobrancelha natural por enquanto pra decidir o que eu faço com ela. E até que antigamente eu não gostava dela, eu deixava ela toda fininha, mas agora eu acho que quando eu preencher vai ficar gigantesca, eu sei. E não é que deu uma boa melhorada. Gente, eu vou até mais perto aqui, porque pelo menos eu visualizando eu achei que deu uma boa melhorada, porque a minha sobrancelha de cá ela é meio caidinha e aqui ela ficou mais altinha. E eu achei que deu uma boa de uma melhorada, pelo menos. Sabonete de glicerina, bruma e a escovinha. Depois que eu terminar de pentear toda ela, daí eu faço um preenchimentinho assim pra dar uma revitalizada na cor que tá meio escondida com a base. Agora que eu já terminei a minha pele, pelo menos basicamente quase toda ela, vou dar um trato na sobrancelha, fazer alguma coisa no olho, passar uma máscara de cílio, um iluminador, um batom, um babado todo, e depois eu mostro pra vocês os produtinhos que eu usei. Mas pra dar uma acelerada aqui, eu vou terminar tudo isso off da câmera e eu volto daqui a pouquinho com uma make pronta pra gente terminar essa conversinha e esse primeiro vlog do Elo à Obra. Make pronta! Exatamente, terminei. Vou dar destaque para dois produtos que eu usei aqui. Que nos olhos foi essa paletinha que eu recebi da Contém 1 grama. Maravilhosa, super pigmentada, muito bela. Usei só ela para fazer os olhos. E destaque da boca, eu usei o batom mate aveludado da Karen. Gostei bastante, apesar de que eu gosto de um vermelho um pouco mais aberto, menos escuro, mas eu achei bonito. Tava terminando o vídeo bem plena e eu esqueci de colocar os meus brincos de volta, mas não tem problema. Resumão do vídeo de hoje, esse segundo episódio do Elo à Obra, a gente conseguiu dar início na adequação do terreno, assim, tipo, alguns detalhezinhos que precisavam ser adequados para que a gente consiga iniciar a construção. E essa segunda etapa, que é a etapa... Nossa, mas que difícil. Agora sim. E essa segunda etapa, que é a parte de realmente construir, levantar paredes e colocar um telhadinho, tá em um segundo plano, que eu ainda não consigo dizer para vocês quando vai acontecer, pelo motivo que eu comentei antes, que é a falta de mão de obra para começar essa construção, e também porque eu ainda não tenho recurso suficiente para comprar todos os materiais. Eu consigo dar um start para fazer a fundação, mas ainda falta um pouco. Então, por favor, continuem me apoiando no Apoia-se ou na vaquinha. Tem o Pix direto aqui também, caso vocês queiram me ajudar diretamente. E engajando no conteúdo aqui, deixando like, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando. Tem post lá no meu Instagram também, que você pode compartilhar para dar mais visibilidade, para que eu consiga realizar essa
essa meta, esse sonho de ter uma casa própria pra eu poder produzir meu conteúdo pra vocês. E vai ter muito conteúdo porque, assim, a primeira etapa realmente é parede e teto. O resto, pinturas, móveis e coisas assim, eu vou mostrar pra vocês que eu consigo fazer muita coisa, então vem muito do it yourself aí pela frente. Os links de tudo que eu falei estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado também. E também tem o meu e-mail de contato, que eu não lembro se eu contei pra vocês, mas agora eu faço parte da Gas Influencers, exatamente. Eu tenho uma assessoria comercial. Então, donas marcas que tiverem interesse em investir no Eloa Obra, temos um projeto bem legal pra vocês. Mas, gente, eu preciso me desculpar com vocês pelo meu sumiço, porque eu não tô conseguindo ainda colocar a minha grade de conteúdo na linha como eu gostaria. Mas a partir da publicação desse vídeo eu prometo pra vocês que eu vou estar aqui semanalmente. A meta é 2 vezes por semana, exatamente, e uma live todo domingo. Mas como eu ainda tô enfrentando as questões das crises de ansiedade e tudo mais, eu tô me ajustando com os medicamentos, então tem um pouquinho, eu peço um pouquinho de paciência de vocês para que eu consiga realmente dar conta disso tudo. E aí também tem essa coisa da mudança, construção e tudo mais, que é a realização de um sonho, mas quem vive com ansiedade sabe que a ansiedade também vem quando coisas boas acontecem. Uma coisa de cada vez, mas eu prometo que eu vou estar aqui trazendo atualizações para vocês semanalmente. Conforme for possível, também trazendo novos episódios aqui do Eloa Obra, conforme as coisas forem andando. Se você quiser atualizações mais rápidas, porque eu às vezes comento uma coisinha, mostro uma coisinha ou outra, segue as minhas outras redes sociais, estão também aqui todas na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo e continue aqui engajando até eu conseguir concluir essa obra. Me desejo boa sorte para conseguir um pedreiro para levantar essa casa.